Sacramentos, qual a sua importância? Nesse dia iremos ver os 7 sacramentos da Igreja Católica, aonde foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. É imprescindível que o católico compreenda a importância dos sacramentos. Muitos católicos possuem dúvidas de fé, mesmo entre os mais inseridos em diversas pastorais. Diante dessa realidade, o Papa Bento XVI, na época, se pronunciou constantemente sobre a importância do estudo do Catecismo da Igreja Católica para o vigoramento dos conteúdos fundamentais da fé. Prova disso é a Carta Apostólica sobre a forma de motu proprio Porta Fidei, na qual o Santo Padre proclamou que a partir dia 11 de outubro a Igreja viverá o ano da fé. O Sumo Pontífice, na época, afirmou nesta carta que o Catecismo da Igreja Católica é o verdadeiro instrumento de apoio da fé e de formação dos cristãos neste tempo tão complexo. Certamente, o conhecimento da fé leva a uma vivência mais autêntica dos sacramentos e aproxima o homem dos ministérios de Cristo. Mas quais são esses sacramentos? Quais são eles? Qual é a relação entre sacramentos e fé? Por que eles são eficazes? O que é a graça sacramental? E as outras perguntas nesta série, iremos ver a respeito dos sacramentos são constantes na vida do cristão. Fundamentado no Catecismo da Igreja Católica, nós encontramos tais respostas que seguramente contribuem não apenas para o conhecimento intelectual, mas sobretudo para a intimidade com Cristo, razão única da vivência da fé. Os parágrafos 1113 e 1134 são dedicados aos mistério pascal dos sacramentos da Igreja. O Catecismo da Igreja Católica afirma que os sacramentos são sinais visíveis e eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, mediante os quais nos é concedida a vida divina. São 7 os sacramentos: batismo, confirmação, crisma, eucaristia, penitência, confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Então, assim nós iremos compreender melhor cada um desses sacramentos. E quem pode celebrar os sacramentos? São os sacramentos os meios pelos quais podem nos aproximar da vida em comunhão com Deus, em comunidade da Igreja, em busca da santidade. Não se tratam de rito a ser cumprido de forma superficial, por caráter social ou exigência familiar, mas devemos observar que na celebração dos sacramentos, a Igreja transmite sua memória, particularmente com a profissão de fé. Nesta,
Não se trata tanto de prestar assentimento a um conjunto de verdade abstrata, como, sobretudo, fazer a vida toda entrar na comunhão plena com Deus vivo. É o que nos ensina o Papa Francisco em sua carta encíclica Lumen Fidei. Como Cristo foi enviado pelo Pai, e também Ele os enviou os apóstolos, sejamos nós todos enviados ao testemunho da fé, cheio do Espírito Santo, dotados de uma vida sacramentada. Então, assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós iremos conhecer um pouco os 7 sacramentos e as suas particularidades. Os sacramentos revelam em nós a comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo, bem como a nossa relação íntima com a Igreja por meio da doutrina dos apóstolos. O Papa Paulo VI, na Constituição Conciliar Sacrosanctus Concilium, ensina-nos que os sacramentos não só supõem a fé, mas também alimentam, fortificam e exprimem, por meio de palavras, coisas, razão pela qual se chamam sacramentos da fé, como sinais e meio de fortalecimento da fé. Foram instituídos por Jesus Cristo e confirmados à Igreja, sendo o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos doentes, a ordem e o matrimônio, contando cada um com suas particularidades, que em brevemente serão citadas. Então, assim, queremos começar pela iniciação cristã, que é o sacramento do batismo. O batismo é o primeiro sacramento e ele insere o fiel na vida cristã, pois mostra o desejo de alcançar a salvação. Por ele, somos libertos do pecado, entregues à paternidade de Deus, unidos em Jesus Cristo e incorporados à Igreja. As crianças que serão batizadas devem ter seus pais e padrinhos devidamente instruídos sobre o significado do batismo e também sobre as obrigações que assumem perante a Deus e a Igreja, de conduzir a criança à vida cristã. Os adultos que quiserem se batizar deverão manifestar essa vontade, estar consciente das verdades sobre a fé e das obrigações cristãs, sendo advertido para arrepender-se de seus pecados. O sacramento da confirmação. Na confirmação, os batizados avançam em seu caminho de iniciação cristã. São enriquecidos com o dom do Espírito Santo e chamados a testemunhar Jesus Cristo por obras e palavras. A unção do crisma na fronte, pelo óleo consagrado pelo bispo, deve ser realizado na igreja, inseridos na celebração da missa. Na doutrina cristã, para que se receba a confirmação, é necessário, além do batismo, que se tenha pleno uso da razão, esteja bem instruído e possa renovar a promessa do batismo. Quanto à idade mínima,
Foi em agosto de 1910, pelo decreto Consigliere, que o Santo Papa Pio X estabelecia que se podia admitir as crianças à primeira comunhão já a partir da idade de 7 anos, a chamada idade de discrição, pela qual a criança já consegue distinguir o pão comum e o pão eucarístico. Sacramento da Eucaristia. É na Santíssima Eucaristia que o Senhor Jesus Cristo se mantém e oferece-se, e pela qual continuamente vive e cresce na Igreja. O sacrifício eucarístico é a memória da morte e ressurreição do Senhor, pelo qual se relembra o sacrifício da cruz. A Eucaristia representa a fonte de todo o culto da vida cristã, pelo qual se realiza a comunhão do povo de Deus e se completa a edificação do corpo de Cristo. É que na celebração eucarística, o Cristo presente sobre as espécies do pão e do vinho, pelo mistério do sacerdote, oferece-se a Deus Pai e se dá como alimento espiritual aos fiéis. E assim, o sacramento do matrimônio é pelo matrimônio que o homem e a mulher batizados se entregam e se recebem mutuamente pelo bem do casal e educação dos filhos. As prosperidades essenciais do matrimônio são a unidade que na aliança conjugal o homem e a mulher já não são dois, mas uma só carne, e a dissolubilidade que representa uma união para a vida toda a confere particular firmeza ao matrimônio cristão. O matrimônio é o amor do casal, se dispõe por natureza própria. A geração e a criação dos filhos, que são o maior dom dessa união e contribui muito para o bem próprio dos pais. Desde a história da criação, as Sagradas Escrituras nos ensinam que não é bom que o homem esteja só, e que Deus abençoou o homem e a mulher dizendo: sede fecunde e multiplicai-vos. Assim o matrimônio se completa pela união eterna entre o homem e a mulher, pelo cultivo do amor para gerar e criar seus filhos, fortalecendo os laços familiares cristãos. A penitência, o sacramento da penitência ou confissão. No sacramento da penitência, os fiéis confessam seus pecados ao sacerdote, devendo estar arrependido e intencionado a se corrigir mediante a absolvição que lhe é dada. É pela confissão individual e pela absolvição que o fiel consciente de pecado grave, reconciliar-se com Deus e com a Igreja. Já a absolvição de vários penitentes sem confissão individual não pode ser dada de modo geral, a não ser que haja necessidade grave declarada pelo bispo diocesano e não haja tempo para que os sacerdotes ouçam devidamente as confissões
de cada um dentro do tempo razoável. Aqui é importante lembrar que não se considera existir necessidade quando não possa estar presentes confessores suficientes somente por motivo de grande afluência de penitentes, como pode suceder em grave festividade ou peregrinação. Na penitência, recomenda-se ao fiel que se confesse também os pecados veniais menos graves, mas é obrigação a confissão de todos os pecados graves, de que se lembrar após diligente exame de consciência cometido após o batismo. Para alcançar o perdão dos pecados e reconciliar-se com a Igreja, o fiel deve estar de tal maneira disposto que, arrependido de seus pecados e com propósito de corrigir, converta-se a Deus. O sacramento da unção dos enfermos. A unção dos enfermos é o sacramento pelo qual a Igreja encomenda a Deus aos fiéis perigosamente doentes, para que os alivie e salve, ungindo-os com óleo e proferindo as palavras prescritas nos livros litúrgicos. A unção dos doentes e dos enfermos será administrada ao fiel que se encontrar em perigo de morte, estando no uso da razão, ou que tenha manifestado esse desejo anteriormente. Em caso de dúvida, deve-se administrar a unção. O sacramento pode se repetir se o fiel doente, depois de se recuperado, recair em doença grave, ou se durante a mesma enfermidade aumentar o perigo. A ordem, o sacramento da ordem. As ordens são o episcopado, o bispo, o presbiterado, o padre, e o diaconato, o diácono. É pelo sacramento da ordem e por vocação divina que alguns entre os fiéis, pelo caráter permanente com que se comprometem, são constituídos ministros sagrados, isto é, são consagrados para que, segundo o grau de cada um, apacentem o povo de Deus, desempenhando na pessoa de Cristo as funções de ensinar, santificar e reger. Será ordenado o homem maior de 25 anos, que dispor da devida liberdade, e ninguém pode, por qualquer motivo ou por qualquer forma, coagir alguém a receber a ordens ou afastar delas quem seja canonicamente idôneo. É necessário ainda que se promovam as ordens daqueles que tenham fé íntegra, sejam movidos de livre intenção e possuam a ciência devida, boa reputação, integridade de costumes, virtudes comprovadas e bem assim outras qualidades físicas e psíquicas conduzentes com a ordem a receber. Todos critérios determinados segundo o juízo do bispo diocesano ou o superior. Então, assim, meus queridos irmãos, os sacramentos, eles são necessários para a salvação do homem, porque confere as graças sacramentais, como o perdão dos pecados, a doação de Filho de Deus, a conformação a Cristo Senhor e a
permaneça a Igreja. O Espírito Santo cura e transforma aqueles que os sacramentos recebem. Estes sinais de Cristo confiou à sua Igreja. Portanto, os sacramentos são da Igreja, sendo a ação de Cristo e a edificando. Eles são eficazes, porque é Cristo que nele age e comunica a graça que significam, independentemente da santidade pessoal do ministro, ainda que os frutos dos sacramentos dependam também das disposições de cada a quem os recebe. Existe uma relação íntima entre os sacramentos e a fé. Estes não apenas supõem a fé, como também por meio das palavras e elementos rituais, alimentam, fortificam e exprimem. Ao celebrá-lo, a Igreja confessa a fé apostólica, isto é, a Igreja crê no que reza. Portanto, os sacramentos possuem um selo espiritual de proteção divina, configurando o cristão a Cristo, sendo, pois, consagrado ao culto divino e ao serviço da Igreja. Enfim, neles há uma graça do Espírito Santo, dada por Jesus Cristo e pela própria de cada sacramento. Essa graça ajuda o fiel no seu caminho de santidade, bem como no crescimento da caridade e do testemunho. Desta forma, o mergulho profundo no mistério dos sacramentos, por intermédio do conhecimento da fé, produz o cristão ao próprio Cristo. Então, assim, nós encerramos este momento de graça, aonde nós estudamos um pouco, aprofundamos um pouco a nossa fé católica. Então, assim, meus irmãos, minhas irmãs, vamos pedir a Deus a graça de nós permanecermos firmes na fé, sustentados pelos sacramentos da Igreja e de Cristo. Que os sacramentos sejam para nós presença do Cristo vivo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e nos mostre a sua face e se compadeça de cada um de nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na graça de Deus, hoje e sempre. Amém.